Olá, amigos. Que nosso Deus nos abençoe neste mundo tenebroso, principalmente aqueles que estão escritos no livro da vida. Então, amigos, o tema que queremos compartilhar com vocês é exatamente o livro da vida, como está escrito em Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. Vamos ler, amigos. Veja que Jesus diz: o vencedor será assim, vestidos de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Mas, amigos e amigas meus, que livro da vida seria esse? Pois está escrito nas Escrituras Sagradas que temos que entender, pois Deus deixou suas Escrituras para o povo entender, ou seja, todo aquele que nele crer, em Jesus. Então, vamos buscar a resposta dentro da própria Escrituras Sagradas. Agora vejam que Jesus mandou João escrever em um livro quando João estava na ilha de Patmos e enviar às 7 igrejas que estavam na Ásia naquele tempo. Agora vejam, amigos, que o próprio Jesus mandou João escrever as coisas que aconteceram, as que estavam acontecendo e as que vão acontecer. Portanto, temos que buscar a resposta nas Escrituras, ou seja, na Bíblia Sagrada. Então, amigos, vamos buscar esta resposta no próprio livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 e 12. Porque tem muitas pessoas que leem as Escrituras, mas não entendem. Porque os seus ensinadores também só leem, mas não explicam nada. Agora, amigos, vejam bem e confiram em sua Bíblia. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 12. Vamos ler os 2 versículos. Então, vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então, se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida. Foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Veja bem, nos livros. Então, amigos, que livros seriam esses? Vejam, amigos, que esses livros que estão escritos em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 12, então, esses livros é a Bíblia Sagrada, pois a Bíblia tem 67 livros do Gênesis ao Apocalipse, e a Bíblia Sagrada é a palavra de nosso Deus. E já sabemos quem é a palavra de Deus. É o Senhor Jesus. Então, amigos e amigas, a Bíblia Sagrada contém 67 livros, incluindo o livro da vida, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, pois a nossa vida está em Cristo Jesus. Como está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 3 e 4. Vamos ler?
o que as Escrituras dizem, porque já morreste. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele em glória. Porque Cristo, amigos, veio a este mundo nos trazer a vida eterna. Para aqueles que aceitarem, como está escrito em João capítulo 6, versículo 47. Vamos ler, amigos. Veja o que Cristo diz. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Então, meus amigos, essa é a promessa que Cristo veio trazer a este mundo. Agora vejam o que Cristo diz nas Escrituras Sagradas em João, capítulo 5, versículo 39. Vamos ler. Examinai as Escrituras, porque você enxergará que tem nelas a vida eterna. E são elas, diz Cristo, elas mesmas que testificam de mim. Versículo 40. E vocês não quereis vir a mim, diz Cristo, para terdes a vida eterna. Então, meus amigos e amigas, veja agora a missão do Senhor Jesus. O Filho unigênito de Deus veio morrer para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Isso está escrito em João capítulo 3, versículo 16 e 17. Vamos ler, amigos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 17. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, amigos, Jesus é o livro da vida, ou seja, ele é a própria vida eterna. Nossa vida está nele. E se nós crermos nisso, logo em seguida vamos ter nossa recompensa, ou seja, a vida eterna. Então, amigos e amigas, vocês creem na vida eterna ou não? Mas se você não crer, você também terá sua recompensa, mas não a vida eterna, mas o horror eterno, ou seja, uma condenação eterna, como está escrito em João, capítulo 17, versículo 12. Confira isso, amigo. Bom, amigos, então ficamos por aqui. Em nome do Pai e do Filho Jesus e do Espírito Santo do Pai. Amém.